tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos. Para nós é uma alegria estarmos todos aqui reunidos nesta Santa Casa. E agradecemos imensamente a nossa amiga, irmã, que veio de Serra Talhada, Ira Augusta, para fazer essa palestra hoje, com o tema Como sair da obsessão seguindo os passos de Jesus. Um tema bastante interessante, em que nós consigamos assimilar, né, e ajudar outras pessoas e nos ajudarmos também. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de amor, infinitamente justo e bom, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por estarmos aqui, nesta casa, para ouvir os ensinamentos de Jesus, seguir o seu caminho e agradecemos, enfim, por tudo que nos tem dado, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. Que pedimos, Senhor, ilumina a nossa palestrante, ilumina-nos também para que consigamos aprender sempre, cada vez mais, e seguir os seus passos, o seu caminho, sempre na prática do bem, espalhando o seu amor por todos os lugares onde nós estivermos, nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, enfim, em todos os lugares, espalhando sempre o seu amor, Jesus. E pedimos também que abençoa todos nós e nossas famílias, abençoa nosso querido Almir, dá-nos um restabelecimento para que nós estejamos aqui sempre juntos e ouvindo os seus ensinamentos. Nos ajude, Senhor, para que sigamos sempre a prática do bem. Pedimos também, Mãe querida, Maria de Nazaré, abençoa todos nós, derrama sobre nós muitas graças, muita paz, muita saúde, muitas alegrias para todos nós. Abençoa esta casa, que ela esteja sempre de portas abertas, para receber todos aqueles que queiram estar aqui conosco, unidos, em nome de Jesus, que assim seja. Meus irmãos, boa tarde a todos. Eu espero que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos nesta tarde. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é iminente, ou seja, é algo que nós todos precisamos nos alertar, porque existe uma crescente com relação à obsessão, que começa com a tristeza, e essa tristeza ela vai crescendo, vai tomando conta de nossa vida e de repente se torna uma obsessão. Na realidade, nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que existe um trabalho da espiritualidade menos feliz, que de repente não pode estar aqui e atrapalha a nossa vida, a vida de nós que estamos aqui. E eles começam a trabalhar de pouquinho em pouquinho, colocar uma pequena tristeza, uma decepção, e essa tristeza vai aumentando, e daí a pouco você começa a não querer mais sair de casa, nós começamos, né? Porque todos nós estamos incluídos. Quando eu faço uma palestra como essa, eu me coloco em primeiro lugar, porque eu sou a primeira pessoa que estou escutando. E todos nós somos passíveis dessa problemática. Todos nós podemos passar por um problema de obsessão e nós temos que nos alertar
ver os meios que nós temos para sair quando ela de repente vir, e problemas todos nós teremos na nossa vida, mas a maneira que nós temos de sair vai depender de cada um de nós também, como nós vamos ver hoje nessa temática. Então, nós vamos falar como sair de uma obsessão ou da obsessão seguindo os passos de Jesus, porque Ele nos deu todos os passos que nós temos, os possíveis, os imagináveis, Ele nos deu para que nós pudéssemos sair da obsessão da melhor maneira possível e mantermos equilibrados, porque nós temos que aprender, já que os problemas eles não vão deixar de acontecer em nossa vida, nós temos que nos manter equilibrados, porque situações elas vão acontecer, mas que nós possamos ter os meios que Ele nos deu. Hoje nós vamos ver alguns deles, algumas coisas que ele falou que são interessantes para a nossa vida. E essa imagem, Jesus nos dando alguma coisa, nos dando a mão, ele realmente fez isso desde o primeiro momento em que ele começou a trabalhar lá com os 30 anos de idade dele, e a vida toda dele foi de exemplificação para todos nós. Então, para começar, vamos pegar aqui uma definição do que é obsessão. E a espiritualidade nos diz que a obsessão é qualquer interferência ou influência, geralmente negativa, exercida por um espírito sobre o outro. Né? Então, é isso que eu falei agora, antes de iniciar propriamente a palestra. Essa influência. É claro que quando nós vamos estudar, existem diversos tipos de influência. Né? Existe a influência do encarnado para o encarnado, e aí eu coloquei a mão de uma mulher segurando o homem com uma algema, porque geralmente existe muita contenda em pessoas que tentam influenciar os outros de maneira, claro, negativa, fazendo com que ele siga os passos que essa pessoa determine. Se a pessoa, de repente, quer sair dessa situação, existe o conflito, existe a briga, e é um conflito que muitas vezes não afeta só o casal, vai afetar também toda a família. Todo mundo que é ligado a esse casal vai ser afetado. As crianças, principalmente os filhos, eles são afetados. Então, quando você quer manipular uma pessoa para que ela faça só aquilo que você quer, isso é um tipo de obsessão, só que de encarnado para encarnado. Outro tipo de obsessão também, algumas mães que tentam manipular os filhos, super proteger os filhos, e às vezes até impedem dos filhos se evoluírem na vida, porque eles ficam ali tentando manipular a vida do filho. O filho quer fazer uma faculdade, quer fazer direito, quer fazer psicologia, quer ser professor, mas não, o pai quer que seja médico. E quantos filhos, né, de repente não chegam até a pensar em desistir da vida por conta dessa manipulação que alguns pais têm. Os filhos até começam a fazer a faculdade de medicina, mas aí quando chegam alguns, né? Alguns querem, eles já têm, alguns já nascem dizendo, eu vou ser médico, eu quero fazer determinada faculdade, e o pai comunga com aquele pensamento. Mas tem uns que não comungam. E aí gera um conflito inclusive psicológico na vida daquela criança. E nós temos sabido de pessoas que realmente, jovens, adolescentes, que realmente pensam e às vezes até tiram a vida por conta, está lá no meio do curso, não se identifica, mas tem aquela vontade e às vezes até coloca em prática, desiste da vida, né?
obsessão do encarnado para encarnado. Tem aquela obsessão que é do encarnado para o desencarnado também. Nós que estamos aqui, às vezes, uma pessoa nossa se foi primeiro, uma pessoa que nós amávamos muito, um esposo, uma mãe, um pai, e aí a gente fica com aquele sentimento de tristeza, com aquele sentimento de apego à questão física, porque eu queria que ele estivesse aqui, aquela saudade grandiosa, e de repente essa pessoa ela não se atenta que aquilo faz mal para o desencarnado que está lá. Às vezes o desencarnado ele está numa condição ruim, ainda no local de sofrimento, e ele se sente sugado para perto de você, sugado a ponto de tudo aquilo que ele está sentindo, a pessoa sente também. É por maldade? Não. É por falta de conhecimento, é por falta de estudo. Não é por maldade. A pessoa que está aqui encarnada, muitas vezes não tem conhecimento dessas coisas espirituais, da vida após a morte, dos princípios espíritas. Ela, naquela tristeza profunda, ela atrai a pessoa que já está no plano espiritual. Às vezes também, e é um caso que eu vou contar para vocês, um dos primeiros casos de obsessão que eu escutei dentro de minha casa. Minha mãe, ela cuidava da minha avó, cuidou do meu avô, cuidava da minha avó. E minha avó, ela teve um tipo de câncer e morreu muito cansadinha, muito debilitada. E minha tia já era espírita, frequentava um centro lá em Serra Talhada, e soube que minha mãe, num determinado período do dia, de meio-dia para a tarde, ela ficava muito triste, muito chorosa e sem vontade de fazer nada, que era a mesma situação que minha avó vivia. Minha avó era muito trabalhadeira, mas quando a doença chegou, ela ficou muito fraca, muito debilitada. Isso poucos meses depois que ela tinha falecido. Minha tia ficou sabendo e levou minha mãe para o centro espírita. Lá no centro espírita, na época, o atendimento era o seguinte: um médico, ele recebia e dava orientação para as pessoas que lá chegavam. E minha mãe foi, participou de algumas reuniões, e um irmão espiritual que trabalhava lá na casa disse para ela: olha, essa tristeza e essa fraqueza que ela sente é referente a uma pessoa que ela amava muito, não disse quem era, mas minha mãe deduziu que era minha avó, que era a pessoa mais próxima dela que havia falecido, desencarnado. Disse: olha, essa pessoa, esse espírito, sente essa tristeza, essa fraqueza, ainda está se recuperando lá no mundo espiritual, mas é muito ligada a ela. E ela, minha mãe, é muito ligada a esse espírito. Aí ele vem nesse momento e fica perto dela, por isso que ela sente essa tristeza, por isso que ela sente essa fraqueza. Mas peça para ela trazer sempre água fluidificada para ela tomar em casa, para ela vir tomar passes, para ela vir também assistir a algumas reuniões. E assim minha mãe fez. Com o tempo, aquele estado de tristeza foi passando e minha mãe ficou bem, né? Então isso é um típico. Minha mãe queria obsidiar minha avó, ou minha avó queria obsidiar a minha tia, não queriam. Era só uma questão de um amor mal compreendido naquele momento. Qual era o papel que minha mãe, quando encarnada, deveria fazer por minha avó? Orar. É o primeiro passo que nós devemos fazer por aqueles que estão lá desencarnados. Porque a oração, meus irmãos, para uma pessoa que está desencarnada no mundo espiritual, ou numa condição boa, ou numa condição mediana, às vezes até no hospital espiritual, ou numa condição de muito sofrimento, sem saber distinguir se está vivo, se está morto, que isso pode acontecer, mesmo com desencarnados, e acontece muito, é a oração. A oração é como se fosse um copo de água
para alguém que está morrendo de sede. Às vezes uma pessoa que está num deserto, morrendo de sede, ela está com sede e está com fome, mas ela bebe primeiro um copo d'água. Pois, eu digo a você, com sinceridade e também com conhecimento de causa, porque isso já aconteceu na minha família, nesse caso e em outros casos também, é a oração. É um copo de água para uma pessoa, como se fosse uma pessoa que estivesse com muita sede. Então, o primeiro passo que nós devemos é orar pela pessoa e tentar apaziguar essa dor, essa saudade. A saudade, ela nunca vai deixar de existir, mas a dor, ela tem que ser acalmada porque ela afeta constantemente, afeta diretamente aquela pessoa que está lá no mundo espiritual. Não acontece isso conosco quando estamos aqui e sabemos que uma pessoa que nós amamos muito, seja amigo, seja familiar, que ele sente, ele está passando por um momento de dificuldade, nós ficamos tristes, nós queremos fazer de tudo para ajudar essa pessoa. Do mesmo jeito acontece com o nosso familiar. Se ele sentir, mesmo que ele esteja num lugar bom lá, ele vai se sentir sugado pelo nosso sentimento, porque a ligação é muito forte e não se desfaz, nunca vai se desfazer. O amor de uma mãe para o filho pode mudar, pode sublimar, mas ela sempre vai existir, né? Então esse caso que eu contei agora a vocês é um caso que não existia ódio, era amor, mas um amor mal compreendido que depois deu tudo certo e minha mãe continuou, viveu até 5 anos atrás, amando minha avó, mas consciente, né, de que ela já estava em outro plano, depois que tudo isso se passou. Tem aquela, e essa daqui é a que as pessoas mais procuram, o centro espírita, a obsessão de desencarnado para encarnado. Ou seja, de repente, nós tivemos a oportunidade de encarnar. Estamos aqui vivendo a nossa vida, mas de acordo com os nossos estudos na casa espírita, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que nós somos espíritos imortais, que nós já tivemos várias e várias outras vidas, que nós, nessas várias e várias outras vidas, nós não fomos esses anjinhos, em algumas lá atrás. Hoje, nós estamos aqui e essa é a nossa melhor versão. A nossa versão mais aprimorada é essa daqui. Nós tentamos não fazer o mal para ninguém e ainda tentamos ajudar aquelas pessoas que de repente estão precisando de nossa ajuda, de nosso apoio, de nosso amparo, amigos, familiares, pessoas que nos procuram. Nós somos esse tipo de gente, graças a Deus. Mas os nossos inimigos no passado, eles estão presos, meus irmãos. As situações que nós vivemos e fizemos eles viver de sofrimento, eles estão presos a essas situações. Nós tivemos a oportunidade de nos melhorar longe deles, talvez, porque se nós ficássemos perto deles, talvez nós não tivéssemos melhorado, mas nós temos essa oportunidade de nos melhorar em algum momento lá no mundo espiritual. Recebemos o amparo de nossos anjos guardiões, de espíritos amigos que nos amavam e que tutelaram a nossa encarnação hoje. Mas os nossos inimigos, eles estão por aí. Ou eles já nos encontraram, ou eles ainda vão nos encontrar. Eu estava pensando nisso outro dia, fazendo um estudo do Evangelho, lá na nossa casa mesmo. Se nós formos perguntar hoje a um amigo, uma pessoa que é muito ligada a gente, ela vai dizer as melhores coisas. Ela vai dizer, não, eu sou muito amiga de Ira Augusta, porque Ira Augusta já compartilhou, já me ajudou.
Ira Augusta já fez isso comigo. Nós passamos tantos anos estudando, eu sou muito amiga dela. Agora, se você for perguntar hoje, agora, a um inimigo, se você tiver essa oportunidade de perguntar a um desses inimigos espirituais, todos nós temos. Ninguém é privilegiado não, viu? Todos nós temos. Ele vai dizer as piores coisas. Ele vai dizer, não, ela está se fazendo. Ira Augusta, ela tirou a minha vida, ela estragou a vida da minha família. Ela me prejudicou. Eles vão dizer isso a nosso respeito, certo? Mas qual é a diferença? Nós estamos encarnados, eles estão desencarnados. Quantos e quantos irmãos chegam nas reuniões mediúnicas dizendo isso que eu falei para vocês aqui agora? Você está pensando que essa pessoa, ela é boazinha, ela fez isso comigo. Mas aí você faz uma pergunta. Ô meu irmão, você já pensou em algum momento da sua vida em perdoá-lo? Aí diz, eu perdoar uma pessoa que tirou a minha vida, você é louca? Eles cansam de dizer isso nas reuniões mediúnicas. Às vezes, essas obsessões, tem essas obsessões que nós arrecadamos lá no nosso passado obscuro. Hoje nós estamos na nossa melhor versão. Mas tem aqueles também, como essa imagem que eu coloquei aí para vocês. De repente, eu estou de boa na minha casa e vou tomar um refrigerante ou vou beber num bar. Nós sabemos que o bar tem muita gente boa que está lá, mas tem muita situação lá ruim. No sentido de você de repente não tem inimigo nenhum espiritual. Aí você vai para um lugar desse, chega lá, tem irmãos espirituais que estão ali, ó, só para sugar, veja a imagem, só para sugar, porque ele não pode beber, mas ele pode sugar a energia da bebida, do cigarro. E aí um desses, ó, não tem nada a ver com você, nada a ver com você. Ah, fulana de tal gosta de beber, então eu vou acompanhar ela. Aí você, sabe o que é que você faz nesse momento? Você leva um espírito obsessor, que não é seu inimigo, mas vai lhe obsidiar, vai lhe influenciar a beber, a fumar, e você leva para dentro de sua casa. Você leva para deitar na sua cama quando você se deita. E ele vai ficar sugando a sua energia, colocando pensamentos impróprios para que você possa pensar constantemente e vai criar situações na sua vida. De repente, você está conversando com uma pessoa, estava tudo bem. De repente, ou você ou a pessoa implica com algo que ele disse, ou a pessoa implica com algo que você disse. Meu Deus! Nesse instante estávamos conversando tudo bem e agora essa situação você não sabe explicar. Mas lembre os lugares onde você passou, né? Lembre as situações que você se colocou para que aquilo ali estivesse acontecendo. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente passa a prestar atenção nessas coisas. E a estudar o nosso proceder, o nosso pensamento a partir disso, dessas situações que acontecem. Esse tipo de obsessão é a que mais as pessoas procuram a casa espírita para as reuniões de desobsessão, viu? Então tem aqueles obsessores que nós trazemos lá do passado, tem aqueles que nós pegamos de graça. Daí a importância do orar e vigiar, que Jesus Cristo nos ensinou. Orar e vigiar para não cairmos em tentação. Né? Todo momento. Né? Inclusive, essa é uma das orientações que nós damos nas casas espíritas que tem trabalho de desobsessão, é orar sempre. Vai andando no meio da rua, vá prestando atenção no trânsito, mas vá orando. Né? Vá com a intenção que dê tudo certo para esse lugar onde eu vou, que eu esteja protegida. Precisa falar em voz alta? Não, fale mentalmente. Essa conversa é mental que você tem que ter com você mesmo. Outra coisa, e também
existem as obsessões de desencarnado para desencarnado, acontecem lá no mundo espiritual. Como é que isso acontece? Uma mente, geralmente, porque os espíritos menos felizes, a gente se engana, pensando que eles não são inteligentes. Não é verdade. Eles são muito inteligentes, estrategistas, organizam situações, e inclusive essas mentes inteligentes que são muito maléficas lá no mundo espiritual, eles se organizam no sentido de arrecadarem outras mentes fracas, que não oram, que não veem sentido e que às vezes até têm vingança para com as pessoas encarnadas, se juntam para uns ajudarem os outros nos processos obsessivos. Né? O livro Libertação, de André Luiz, ele fala muito bem sobre essa questão. Gregório, que era um papa, ele se apaixonou por uma moça, a moça não quis ele, e quando ele descobriu lá no mundo espiritual, onde é que ele já desencarnado, onde é que essa moça estava, ele juntou vários espíritos infelizes para trabalharem e promoverem a obsessão com essa moça. Não era um só não, eram vários, era uma coletividade. Ele tinha um espaço no mundo espiritual onde ele tinha essa rede, que era única e exclusivamente. Então, assim, por exemplo, você tem uma pessoa para obsidiar lá na Terra, venha me ajudar nessa obsessão com a Margarida, é o nome da moça, venha me ajudar com essa obsessão, que quando for a sua vez eu ajudo. E essas pessoas, esses espíritos, eles ficam ligados nessa corrente de maldade. Esses espíritos menos felizes, que são mentes muito inteligentes, eles chegam a implantar chips nos espíritos que estão sendo comandados por eles. E eles chegam na casa espírita e dizem, olha, eu estou aqui com um chip. Às vezes ele diz, desligue, a gente vai ter da espiritualidade para desligar. Às vezes ele não diz, mas a gente entende e a gente desliga ele dessas mentes. Né? Então veja que é um sistema complexo de obsessão e que nós temos que nos prevenir e estarmos atentos às pessoas que estão ao nosso redor também. Em primeiro lugar, eu já disse a vocês, a oração. Aí nós temos alguns sintomas que pessoas que têm obsessão vão ter ao longo de sua vida ou nesses períodos, né? Por exemplo, ciúme. Né? O filho tem muito ciúme da mãe para com o pai. A mãe tem muito ciúme do pai. A mãe tem ciúme do filho, do amigo. A gente tem ciúme até de amigo. Né? Então existe aquela questão. Eu sou uma pessoa preocupada, mas que a gente não deixa essa preocupação com a outra pessoa chegar ao ponto de impedir a pessoa de viver, né? Ou causar situação de briga, você gosta mais de fulano de tal do que de mim. Que essa situação, não. Todos nós somos livres e temos que ter a liberdade de entrar em relação com outras pessoas, relação de amizade, é claro que com respeito, né? Se você é casado com uma pessoa, um homem ou uma mulher, você deve respeito àquela pessoa, mas também não é um respeito de fazer com que essa pessoa chegar a esse ponto de desrespeitar essa pessoa, limitando a vida dela. Ideias negativas. Ideias negativas, e aqui eu vou falar outra coisa que minha mãe dizia, que hoje, estudando a doutrina espírita, eu entendo. Ideia negativa também, palavrão, chamar palavrão, e negativamente se dizer, e às vezes até em voz alta, e às vezes não diz em voz alta, mas diz interiormente.
nada acontece de bom comigo. Ah, ninguém gosta de mim. Né? Esse tipo de pensamento negativo a gente deve tirar do nosso vocabulário, do nosso pensamento. Pelo contrário, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa boa. Trocar o vocabulário. Quando você estiver sozinho, diga isso em voz alta. Quando você estiver entre as pessoas, diga isso internamente. Porque eles fazem o trabalho, a espiritualidade menos feliz faz o trabalho de implantar essas ideias na nossa mente para ficar repetindo. Que você, enquanto ser humano, enquanto pessoa, faça o trabalho contrário. Diga frases positivas a seu respeito, a respeito das outras pessoas. E não chamar palavrão. Minha mãe dizia assim, olha, eu não tinha um palavrão que a gente gostava, nós gostávamos de chamar lá em casa as crianças, quando éramos crianças. Ela dizia, olha, não chame esse palavrão dentro de casa, porque senão ele vai ficar dependurado na cumieira da casa. Eu, quando era criança, eu ficava imaginando um bicho feio pendurado na cumieira da casa, todo preto. Eu digo, meu Deus do céu. Aí quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, ela já tinha uma sabedoria popular, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras malditas, os nossos sentimentos negativos, eles criam realmente uma nuvenzinha negra. E esses maus pensamentos, eles impregnam nas paredes, mas não é só nas paredes não, viu? É na gente, na roupa da gente, na mesa, no sofá. Pessoas que são médiums, têm uma sensibilidade maior, entram num lugar desse, elas sentem uma dor aqui, elas sentem vontade de vomitar, elas sentem dor de cabeça. Casos onde as pessoas brigam muito, discutem muito, acontece muito isso. Né? E aí, essas ideias negativas, toda vez que a ideia negativa vier, você muda por uma ideia positiva. Mais uma recomendação do trabalho de desobsessão, que essa casa tem e que o Grupo Espírita Novo Horizonte também tem. Depressão, essa tristeza que eu falei aí no início, né? Começa por uma tristezinha, você tem uma decepção, alguém briga com você, você nota que uma pessoa não lhe tratou bem, aí já começa aquela depressão. Às vezes uma pessoa que sofre bullying, e essa depressão ela aumenta, até que você não tem mais vontade de sair do quarto. Fica enfurnado dentro do quarto, com a porta trancada, a luz apagada, e quando alguém entra, você briga, você esculhamba. Não quer sair de casa, não quer ir para os lugares, não quer se relacionar com mais ninguém. Aí é uma obsessão profunda, já não é mais só depressão. Né? E a doença do século, né? Divaldo Franco, nosso irmão Divaldo Franco, diz que inclusive a depressão, nesses anos que virão, depois de 2015, a depressão com suicídio, inclusive de crianças. Né? Geralmente atinge mais pessoas de 20 anos a mais. As mulheres são mais afetadas do que os homens, mas por que isso acontece? Justamente por conta dessa transição que nós estamos vivenciando. Vamos sair do mundo de provas e expiações e vamos entrar no mundo de regeneração. E esse período ele vai ser muito conturbado, inclusive para as crianças. Desânimo exacerbado, exagerado. Não quer fazer nada, não quer estudar, não quer ir trabalhar. Tem pessoas até que desistem de trabalhar. Né? Hipocrisia. O que é hipocrisia? Você dizer uma coisa e viver outra. Né? Os espíritos menos felizes, mesmo que não tenha nada a ver com você, eles adoram isso.
E aí essa energiazinha da hipocrisia atrai eles. Revolta, brigar, espernear por qualquer coisa, fazer questão de tudo na vida. Nós devemos fazer questão, mas tem momentos que o silêncio é o melhor antídoto para a nossa vida, né? Deixar uma pessoa que se acha melhor do que a gente falar e depois o tempo mostra quem é quem. Quantos de nós, se eu fosse perguntar aqui a vocês, quantos de nós já não vivenciou isso? Já não viu isso acontecer? Né? Medo, né? Tem medo de falar em público, tem medo de ir para os lugares e as pessoas de repente lhe recriminarem por alguma coisa, tem medo de participar, crianças com medo de participar, com medo de apresentar trabalho, né? Quantas e quantas crianças, nós somos professores, vemos a ansiedade tomando de conta das crianças. Você começa a ver uma ansiedade numa criança, olhe para o lápis dela. Criança que tem ansiedade, morde o lápis, morde as canetas, não fica com a caneta inteira. É ansiedade, é o medo do professor chamar. Eu analisando, né? Eu sou professora de adolescente do 6º ao 8º ano, lá na minha cidade, e eu disse, isso aí é um princípio, isso pode ser um princípiozinho de depressão no futuro. E é. Quando a gente começa a conversar com as crianças, a gente começa a entender a vida dela. Outro dia, por exemplo, eu estava dando aula a uma turma de 6º ano, lá em Serra Talhada, dando aula de português. E eu tinha dado uma palestra no dia anterior falando sobre a história de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta brasileiro, ele faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás, mas ele saiu do Maranhão e foi passou em Brasília para ver se arrumava emprego, ele não tinha emprego lá, era poeta, mas a poesia dele era diferente, não era aquela poesia com rima, como a gente via as poesias anteriores, era uma poesia mais social, que fazia as pessoas refletirem sobre a situação delas, e influenciava para que elas pudessem ser melhor, serem revolucionárias. Aí o que foi que aconteceu? Ele passou por Brasília, não arrumou emprego lá, foi para o Rio de Janeiro e alugou um kitnetzinho com 2 amigos, bem pequenininho. Ele continuou não arrumando emprego, continuou sem as pessoas aceitarem a poesia dele e ele ficou desesperado. Nesse dia, que eu vou contar aqui para vocês, nesse dia ele tinha brigado com uma pessoa sobre política, ele era ativista político também. Ele não tem nada ligado à religião, ele sempre foi um ativista político e poeta. Aí eu vi essa história dele, contei lá na minha palestra e peguei um poema dele que eu achei muito bonito, O Açúcar, quem puder tem na internet, leia, e levei para a minha sala de aula para fazer uma interpretação de texto e também para comentar com os alunos, porque a mensagem do texto era muito bonita. Aí eu contei, e na hora que eu mostrei, eu levei também um slide, na hora que eu mostrei, me deu uma vontade muito grande de falar essa história que eu vou contar aqui para vocês. Ele nesse dia tinha discutido, um dia que aconteceu isso, ele tinha discutido com um rapaz por conta de política, e chegou em casa dizendo assim, rapaz, eu não arrumo emprego, ninguém gosta da minha poesia, a gente passa uma fome danada, eu vou me matar. Aí começou, como é que eu vou me matar? Será que eu me jogo daqui de cima do prédio? Não, mas vai dar muito trabalho para os meus amigos. E será que eu me faço aqui alguma situação aqui dentro de casa? Vai dar muito trabalho, eles não merecem isso. E agora, o que é que eu vou fazer? De repente, ele sentiu um cheirinho de
pastel que vinha de cima da mesa, bem pertinho. Estava sentado na cama, viu a mesa e viu a sacolinha. Aí olhou e viu 6 pastéisinhos de banana com canela. Eu nunca comi, mas me dá vontade de comer, só pela história que ele falou. Pronto, banana com canela. Aí ele disse, meu Deus, quem será dos dois que deixou essa sacolinha de pastel de banana com canela? Vou comer um. Aí comeu e continuou o pensamento. Como é que pode? Ninguém gosta da minha poesia. Eu não vou voltar para casa. Não vou voltar como derrotado. E aí disse, rapaz, quer saber? Eu vou comer o restante. E comeu os 6 pastéisinhos de banana. Daí a pouco ele pensou assim, e se eu esperar mais um pouquinho? E se eu arrumar um emprego e puder retribuir a gentileza que um desses meus amigos fizeram comigo? E nunca mais ele pensou em suicidar-se. Sabe o que foi que ele fez nesse movimento? Com certeza tinha algum espírito ali, amigo dele, que fez ele refletir, que mostrou esse bendito saco de padaria, de pastelzinho, e ele mudou o pensamento. Foi isso que ele fez, ele mudou o pensamento. Nós temos que mudar o pensamento. Quando uma ideiazinha fixa vier, não, isso não é pensamento meu, eu nunca penso nisso, então vou mudar. Vá fazer outra coisa, atividade física, né? Vá fazer uma visita a uma pessoa que você ama, vá ajudar alguém, né? Mude o pensamento. Ele morreu já com 80 e tantos anos de idade, era uma pessoa muito sofrida, viu? Tinha 2 filhos esquizofrênicos que ele nunca contava a ninguém. Um morreu internado e o outro ainda viveu por alguns anos, mas ele disse que o que salvou ele foram os 6 pastéisinhos de banana e com certeza a espiritualidade amiga que sabia do trabalho que ele tinha para fazer aqui na terra e o ajudou a sair daquela situação. Ele nunca mais pensou em suicídio. Medo, né? Irritação. De repente você está conversando com uma pessoa e ela falou uma coisa, você não gostou, você sentiu um sentimentozinho, não gostei dessa ideia, e ficou com aquilo. E aquilo, geralmente, quando você se irrita com uma pessoa, essa ideia ela fica ruminando na sua cabeça, rondando, feito uma bola de neve. Tome cuidado nesses pensamentos, retire de sua mente esses pensamentos, certo? Então são os sintomas que pessoas que podem estar com obsessão têm e que você deve se alertar nessas dicasinhas que a espiritualidade mais feliz dá. Então a obsessão é a ação quase permanente de um espírito que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa que você não quer, mas você diz assim, não, eu vou fazer porque todo mundo faz, eu vou fazer porque isso é melhor, fulano de tal quer. Não. Você é dono do seu corpo. Você faz se você quiser. Escolha o melhor caminho. Aí, qual é o caminho para sair desse quadro de obsessão que a gente viu até agora? O melhor caminho, Jesus Cristo nos ensinou. Ele aí nos dando a mão desde o início da terra, porque ele é governador do mundo, né? Todos os grandes espíritos, os profetas, todas aquelas pessoas que fizeram bem para a humanidade foram enviadas dele. Aí chegou um momento que ele veio e nos deu todos esses ensinamentos. Alguns nós vamos ver aqui agora. Ele disse assim, está lá no Jubileu, no Evangelho segundo o Espiritismo: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, e vos achai carregados, e eu vos aliviarei. Isso aqui, meus irmãos, não era só para os discípulos, é para toda a humanidade, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, 28 a 30, certo? E o que é que ele quer nos dizer com isso? Siga, meus irmãos, siga os meus passos. Lembre da minha história. O meu jugo foi pesado, mas eu venci. Você vence também. É isso que ele está nos dizendo, nos dando força. E ele diz mais: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso, quando alguém vier a você com injúria, cale, né? Se puder dizer uma palavra instrutiva, diga, mas a maioria das vezes é melhor a gente calar e seguir em frente, fazendo o bem e tentando ser uma pessoa melhor, né? Humildade. Jesus já nasceu dando o exemplo de humildade. Jesus, o príncipe da terra, ele poderia ter vindo uma família rica, mas ele escolheu um marceneiro, uma dona de casa, para dar os primeiros passos nessa casa tão humilde, né? Ele demonstrou humildade. Quando Jesus vem naquela manjedoura, deitadinho onde os animais comiam, ele não é por nada, é só para dar o exemplo a gente de humildade em todas as situações da nossa vida. Sempre escolha a humildade. A ostentação, ela é importante, mas a humildade, ela eleva mais, certo? Onde nós acharemos descansos para as nossas almas que estão cansadas, que estão doloridas, que estão pesadas, mas no exemplo de Jesus, nós acharemos essa força, esse alívio para as nossas dores, né? E ele diz, né, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você caminha com os ensinamentos de Jesus, todo esse fardo que eu contei até agora, ele se torna leve, ele se torna suave. Pense nisso, analise, estude o Evangelho, leve o Evangelho para a sua casa também. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ou seja, nenhum de nós vai conseguir alcançar êxito na nossa vida se nós estivermos contrário aos ensinamentos de Jesus. É isso que ele diz lá em João 14, 6. E quando ele estava na última ceia, lá em João 14, 1, né? Ele disse essa palavra aos discípulos que iriam, depois ele já sabia, ele preparou os discípulos, 12 apóstolos, né? Judas o traiu, mas foi substituído por outro. Eles saíram de 2 em 2 para irem ensinarem o Evangelho de Jesus às nações. É por isso, inclusive, que nós estamos falando sobre Jesus aqui, porque eles fizeram esse trabalho. E eles foram sem saber o que ia acontecer, mas eles foram pregar e foram, inclusive, curar as pessoas também, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É isso que ele nos diz. Não se aperrear, falando aqui no nosso linguajar, não se aperreie, não fique aflito, tudo vai passar, né? Creia em Deus e creia também nas palavras que eu lhe disse, nas palavras que nós encontramos na Bíblia, nas palavras que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nos comentários de Emmanuel, de André Luiz e assim por diante, né? E aí, meus irmãos, ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco para sempre. Esse Consolador que ele fala, nós da doutrina espírita entendemos que é o Espiritismo.
Não que o Espiritismo vai vir tirar todos os problemas da nossa vida, que isso não acontece. Nós vamos continuar estudando o Evangelho e ao lado dos nossos problemas, resolvendo os nossos problemas. Mas nós temos essa segurança de que essas palavras, elas não passarão. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espiritismo, ele vai ficar, ele ainda é uma doutrina muito novinha, né? 160 e poucos anos, mas é a doutrina que irá ficar até o final. E os Espíritos dizem que o Espiritismo, ele vai ser o futuro de todas as religiões. Não quer dizer que todas as religiões elas vão se tornar espíritas. Vai deixar de existir os evangélicos, vão deixar de existir os protestantes, não é isso. Mas as ideias espíritas, elas vão nascer nessas religiões. E vai haver um ecumenismo, como já principia. Quantas e quantas religiões se unem em assembleias para falar, para dialogar, espíritas, né? Haroldo Dutra Dias, ele é muito amigo de um pastor, amicíssimo, de um pastor e de uma freira. Olha que coisa interessante. E eles vão dar palestras sobre espiritismo, catolicismo e o evangelismo. Olha que coisa, já começou, viu, minha gente? Esse Espírito de verdade, por que ele não pôde ser trazido para o povo naquela época? Porque tinha coisas que Jesus não poderia dizer na sua época, mas que hoje nós já temos um conhecimento científico, inclusive, que permite nós entendermos várias coisas que Allan Kardec, através dos Espíritos, os Espíritos, através da codificação de Allan Kardec, disseram, e que hoje nós compreendemos muito melhor com o avanço da ciência, da filosofia e de outras áreas do conhecimento, certo? Então, ele estará em vós, esse Espírito de verdade, que não é um espírito, é uma equipe de espíritos que se organiza para trazer essas verdades para o mundo, certo? E aí, meus irmãos, o Espiritismo tem uma terapêutica justamente com relação à desobsessão. Qual é o primeiro passo que eu disse lá no iniciozinho? A prece. Oração, orar sempre, né? Todo momento do dia, você não precisa, é claro que aquele momento que a gente se recolhe, pega o Evangelho, vai ler, é importante, mas o mais importante é você estar com o pensamento voltado ao bem, sempre, né? Fazendo bem, trabalhando bem, ajudando as pessoas, é a maior prece que você pode fazer. E aí, meus irmãos, de repente você está num deserto, perdido, sem saber para onde vai. Quantas e quantas situações na nossa vida já não aconteceram assim? Você diz, não tem mais o que eu fazer. Uma pessoa doente, uma situação de alguém que se vai, que não quer mais ficar perto de nós, que a gente fica ali querendo prender a pessoa, né? E aí, essa situação, de repente você faz uma prece, abre o Evangelho e vem uma ideia. Se acalma, né? Tudo vai passar. E de repente as coisas começam a se ajeitar. Você, de repente, estando numa situação como essa, siga por aquele caminho, você segue e acha a solução para o seu problema. Dá um telefonema para alguém. Já aconteceu isso comigo. Eu estava numa situação de doença muito, muito dentro de casa, eu e meus irmãos aflitos, e de repente eu dei um telefonema, e desse telefonema eu resolvi toda a situação. A pessoa conseguiu o tratamento necessário. Um telefonema. Pessoa que eu nem pensava em telefonar. Telefonei para perguntar de um tio meu. E a solução veio. Olha que coisa interessante. Nós temos esses casos na nossa vida.
Se eu for perguntar aqui a cada um de vocês me dirão também de situações chaves. Aspecto moral do paciente, reforma íntima. Nós temos que nos reformar. Não adianta você vir para a casa espírita, participar do passe, tomar água fluidificada, participar da reunião de desobsessão, assistir estudo, se você não se reformula interiormente. Você tem que se reformular. É a questão que eu disse a vocês agora há pouco, da mudança de pensamento. Porque se isso acontece, o que é que vai acontecer? Vai lá, passa na mesa, tira um irmão, mas vem sem. Porque você não mudou o pensamento, você não mudou o proceder, você não mudou a maneira de agir, e a energia continua. E eles vão vir e vão lhe achar, ou vão estar perto de você pela sua energia. Às vezes não tem nada a ver com você, mas vê que você gosta de chamar palavrão, vê que você gosta de beber, vê que você gosta de fumar, vê que você gosta de assistir filmes indevidos, tem um mau proceder. Aí ele vem para perto de você porque ele quer sugar aquela energia, né? Outra coisa, o passe. Nós vamos passar pelo passe ali. Troca de energia, né? Geralmente o passista é alguém que se prepara durante o dia, faz orações, tenta não comer carne, ou se for comer carne, diminui, para poder esses fluidos que ele vai doar ser benéfico para você. Ou para a gente, né? Quando a gente recebe. É uma doação bioenergética. É uma terapêutica para a pessoa que está com um problema de obsessão. Água magnetizada, né? Muito interessante isso aqui também. Na pandemia, por exemplo, teve uma época que eu estava com princípio também de depressão. E eu continuei a ir para o centro, porque a gente não deixou de trabalhar lá em Serra Talhada, mas eu disse, olha, eu estou me sentindo assim. Aí ele disse, não, então a gente vai fazer o tratamento com você. Eu comecei a passar na mesa, tomar passe, água fluidificada, e eu, nesse momento, estava acontecendo uma coisa muito interessante comigo, eu estava sentindo uma dor no estômago muito forte, que era como se fosse pregos. E eu já não estava mais nem querendo comer, emagreci. Aí comecei a fazer o tratamento, melhorei, né? E depois, um tempo depois, eu comecei a sentir a gente ainda não, nós não tínhamos aberto ao público, mas estávamos trabalhando internamente. E aí eu senti um desconforto no estômago. Eu pensei, oh meu Deus, está voltando de novo. Mas aí eu fiz o trabalho contrário. Eu comecei a fazer mais o evangelho, fluidifiquei minha água e comecei a tomar. No outro dia eu não estava mais sentindo. No outro dia, né? Nós podemos sim fluidificar a água que a gente vai tomar em casa. A gente fluidifica também, né? No evangelho, a leitura do evangelho. Quando nós estamos numa crise maior de depressão, e sentindo ali que tem uma energia exterior, você faça o evangelho todo dia. Mas se não, você escolha um dia na semana, quando tiver tudo bem, escolha um dia na semana para fazer o seu evangelho, aquela horinha. E se você começa, nunca mais você pode até parar, mas não é aconselhável parar. Porque quando a gente abre o evangelho na nossa casa para assistir, para ler, e a gente marca isso com a espiritualidade, nós estamos marcando para a espiritualidade mais feliz ir para a nossa casa e agir lá dentro de nossa casa, nos ajudando, nos orientando, certo? E o evangelho ele deve ser feito. Você coloca um copinho d'água, faz uma prece no início, é muito fácil. É uma ação tão
pequena assim no tempo, mas que traz um benefício grandioso para toda a família. Coloca o copo d'água, abre o Evangelho, lê em voz alta, faz a prece final, pede a espiritualidade para energizar aquela água, toma a água no final, dá aos outros. E se Ira Augusta, só eu sou espírita na minha casa, faça sozinho. Mas se tem ali alguém, ou algumas pessoas, faça junto com seus familiares. Se você viajar, faça lá onde você estiver. A pessoa que ficar em casa faz também, né? E aí, até a comunicação que você tem com os seus familiares melhora. A comunicação que você tem com os seus vizinhos. O evangelho que você faz na sua casa beneficia todo a rua. Mora num prédio, todo o prédio se beneficia. Doutrinação dos espíritos envolvidos, né? Os encarnados e os desencarnados, porque nós que estamos encarnados somos espíritos também. Se a gente precisa de algum ajuste, também estamos ali aprendendo. E os espíritos desencarnados, eles vão estar ali junto com a gente. Ele vai passar na mesa, vai ficar lá, vai conversar com o dialogador vai mostrar a ele alguns caminhos e ele vai seguir esses caminhos para o benefício dele. Geralmente vem pessoas que são familiares dele buscá-lo, que ele não via há muito tempo porque estava encegueirado na obsessão que estava fazendo para com o encarnado e conseguem ter uma situação melhor, né? E o encarnado mudar o pensamento, fazer a reforma íntima. Estudo da doutrina espírita. Esse aqui é muito importante, minha gente. É um dos passos que eu acho mais importante. Por quê? Eu tenho que entender o que é que acontece comigo, né? Tem pessoas que são médiuns. Tem pessoas que são médiuns e que não sabem que são. Aí de repente começam a trabalhar, começam a estudar, começam a melhorar, fazer o trabalho no bem, né? E desse estudo, toda pessoa que estuda se sente uma obrigação, até não é que ninguém coloca não, ele sente uma obrigação interior de trabalhar, fazer algum trabalho de caridade dentro da casa espírita mesmo, varrer, colocar uma água para fluidificar, limpar o chão, o que mais? Participar da campanha do quilo, participar da evangelização, quem tem aptidão. Aí começa a trabalhar, começa a mudar. Por quê? Porque está mudando o pensamento, certo? Então são esses os passos que as casas espíritas que trabalham com desobsessão têm. Jesus, meus irmãos, é a única solução para as nossas vidas, certo? Eu gostaria de agradecer novamente a Paula por ter chamado, a Jamile, né? A todos que estão aqui pela presença de vocês, né? E que na próxima oportunidade possamos estar aqui novamente, ok? Vou fazer a prece e depois nós vamos ter a lei de paz, tá bom? Vamos pensar positivo, pensar em coisas boas, imaginar Jesus vindo ao nosso encontro, nos abraçando. Pai de infinito amor e de infinita bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante para todos nós, para os nossos familiares, amigos, para que quando nós tivermos a oportunidade de ver alguém com um desses sintomas, que nós possamos ajudar, que nós possamos orar por eles, que nós possamos mostrar caminhos que de repente eles, na sua tristeza, tão grande tristeza, não veem. Pedimos também aqui pela saúde do nosso irmão Almir, para que ele melhore, que logo possa estar de volta nas reuniões. Nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece,
nos ergue e nos enche de muito amor. Que a tua presença, Senhor Jesus, possa ser muito constante na nossa vida, nos nossos pensamentos, atos e palavras. Assim seja. Agradecemos a nossa irmã Ida Augusta,